Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos escutando. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do RH para você, o RH para você Cast, que é de fato o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante para quem trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos. Nosso episódio de hoje é sobre sucessão de empresa familiar, como fazer. A gente tem um baita de um especialista no tema para guiar a gente nessa jornada, mas antes da gente entrar no tema em si, quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube. Aliás, você pode estar vendo este podcast no nosso canal no YouTube, portanto seja muito bem-vindo e clique ali em se inscrever. E também fica o convite para você fazer parte da nossa comunidade no LinkedIn. A gente tem mais de 40 mil profissionais de RH trocando ideias e insights todos os dias lá no grupo RH para você no LinkedIn. Você deve fazer parte disso. Concorda? Bom, vamos nessa. Então, como eu falei, sucessão de empresa familiar. Quem vai guiar a gente pelos caminhos sobre esse tema é o César Souza, presidente do Grupo Empreenda, e eu já agradeço imensamente a participação do César, viu? Tá ótimo, eu também agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês, me dirigindo a esse público de RH, que é um público que eu tenho um histórico muito forte de convivência com essa turma. Com certeza, César. O privilégio é nosso contar com a sua participação. E quem participa com a gente também é a Gabriela Ferigato, a Gabi, que é a editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan? Obrigada pelo convite. Oi, César. Estou bem curiosa para conhecer mais sobre o livro do César, acho que ele vai falar um pouquinho aqui sobre a história da Magalu. Esse é um tema que eu tenho bastante interesse e tenho certeza que nossos ouvintes também. É isso aí, como a Gabi falou, o César lançou livro recentemente sobre o processo de gestão e sucessão na Magalu. E aí eu quero começar te perguntando, César, de onde surgiu a ideia dessa construção, né, deste livro especificamente, e como é que você tem visto como o tema de sucessão, os planos de sucessão têm sido tratados no Brasil nos últimos anos, César? Olha só, a história desse livro é bem interessante. Na realidade, eu fui convidado pela editora Rocco para produzir uma série de pelo menos 5 livros aqui no Brasil sobre casos de sucesso. Tá. Porque o que eles argumentaram é o seguinte, tem muito caso aí que ou é chapa branca, quer dizer, as empresas produzem um livro fazendo uma autopropaganda, ou são casos que só verbalizam e colocam os problemas, né, as dificuldades que as empresas têm. A gente gostaria de ter casos de sucesso aqui. Então me convidaram, e depois que a gente discutiu, fizemos uma lista enorme de 8, 10. Começou, na verdade, com 20 empresas, depois saímos para 8, 5. Escolhemos as 5. A grande dúvida foi quem vai ser a primeira. E a primeira, Magalu. Magalu, eu diria que é a bola da vez, é a menina dos olhos, sim, assim, do varejo, né? Do varejo e aqui em termos do capitalismo no Brasil. É uma empresa que tem se notabilizado bastante, também pelo fato de que eu conheço a Magalu durante algum tempo, a Magazine Luiza. Já fiz palestras lá, em alguns outros livros meus anteriores, desde 2002, eu escrevi um primeiro livro chamado Você é do Tamanho dos Seus Sonhos, e convidei alguns empresários, 30, 40 empresários, para ir no dia do lançamento, e a Luísa Helena estava lá presente, participou bastante. Depois um outro livro meu sobre liderança, ela também esteve presente, sempre me prestigiou muito, e sempre trocamos algumas ideias, fiz algumas palestras lá no Magalu, especialmente naquela época, em 2008, quando o Magalu decidiu entrar em São Paulo, vocês devem se lembrar disso, e resolver entrar, chegar chegando, ou seja, inaugurando 50 lojas no mesmo dia. Aquilo foi um trabalho hercúleo. Meu Deus. Foi uma operação de guerra, 50 lojas no mesmo dia, e foi, né, no dia, acho que dia 18 de setembro de 2008, que essas 50, na realidade foram 46 lojas, porque 4 tiveram problemas por causa de chuvas, temporais, etc. Então a obra não conseguiu ficar pronta, mas 46 lojas. Isso é um fato inusitado. Então mostra assim, eu tenho um vínculo com a empresa de conhecer e acompanhar de perto desde essa época, né? 2002, depois 2008, etc. E tal. E também como cliente, quer dizer, em alguns momentos eu já fui convidado para fazer palestras sobre um termo que eu criei, chamado clientividade, que é assim, a arte de colocar o cliente no centro de tudo. Quer dizer, não existia essa palavra, eu acabei
Assim, tem produtividade quem cuida de produto, tem competitividade quem cuida de competidor, e quem cuida do cliente, que é a razão de ser de qualquer negócio. Qual é a palavra em português? A mais próxima é marketing. Não. Fiquei incomodado com isso, e um dia uma luz acendeu e disse, não, se tem produtividade e competitividade, tem que ter clientividade também. Registrei no INPI, etc. e tal. Mas quando eu fiz isso, eu saí pesquisando, né, quais são as empresas que praticam a tal da clientividade, que colocam realmente o cliente no centro de tudo. E, sem dúvida, a Magalu é uma dessas empresas. Comecei até a primeira experiência minha de consciência dessa obsessão pelo cliente foi com o comandante Rolim da TAM. Né? A TAM, naquela época antiga, o comandante Rolim ficava na porta do avião, inventou aquela história do tapete vermelho e tal. E depois, quando a Luísa veio, disse, olha, a Luísa é o Rolim de saias. Né? A Luísa é o Rolim de saias, ela tem essa paixão pelo cliente, ela é uma pessoa assim, obcecada com essa figura, essa personagem chamada o cliente, que é um fato inusitado, extremamente importante. Eu adoraria que a maioria das empresas tivesse essa visão e colocasse o cliente no centro de tudo. Né? Então, foi daí que surgiu essa convivência, a editora me convidou e eu comecei a escrever o livro, tentando assim encontrar quais são os pontos que fazem Magalu ser Magalu, que fizeram Magazine Luiza se transformar no Magalu. Quer dizer, uma loja modesta, começou em Franca, interior de São Paulo, em 1957, bastante tempo atrás. De repente, não de repente, passou algum tempo, mas essa empresa hoje é uma gigante no varejo, uma das maiores do varejo no Brasil, da América Latina. É um player já, eu espero que em algum momento, em breve, Magalu lance sua operação internacional. Quer dizer, então como é que um negócio... Eu comecei assim a pensar, nossa, começou pequena, pensou diferente e cresceu rápido. Então foi isso que foi o mote que criamos com essa história, assim, do jeito de ser Magalu. Então a minha pesquisa, o meu trabalho foi tentar entender o que é que fez Magazine Luiza se transformar no Magalu, nesse gigante do varejo brasileiro, mas um gigante com alma de startup, que é outra conotação assim, extremamente importante. Porque quando você conversa com o Fred, com o próprio Fabrício, com a Luísa, com todo mundo lá, as pessoas não têm aquela cabeça da grande multinacional, daquela grande empresa. As pessoas ainda continuam com aquela simplicidade incrível. E como se estivesse começando, cada dia é um dia novo, é um dia diferente. É como se estivesse operando uma startup pequena, entendeu? Então acho que esses são fatores assim bem diferenciadores dessa trajetória do Magalu. E foi isso que eu procurei registrar no livro, que chama-se O Jeito de Ser Magalu. Era isso que eu ia te perguntar, César. O nome, Jeito de Ser Magalu, qual é esse jeito quando a gente fala de sucessão familiar bem-sucedido, né? O que é necessário? Eu imagino que essa é uma pergunta de, né, dólares, é pergunta de milhões, mas... Milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Não tem valor. Mas assim, se eles formaram um case... O que eles trouxeram de inovação? Pelo menos algumas ideias. Foi um planejamento com muita antecedência? Teve, né, essa consultoria de membros independentes? Quais os caminho das pedras aí? Eu acho que realmente é um dos casos bem sucedidos de sucessão. Infelizmente, a maioria das empresas não sobrevive ao desaparecimento do seu fundador. Esse é um fato claro e notável, né? O fundador desaparece 3, 5 anos depois, a empresa é vendida, ou uma briga pelo espólio familiar, ou ela simplesmente fecha as portas e por aí vai. E Magalu conseguiu, né, fazer, e eu quero chamar a atenção o seguinte, não é só uma sucessão que aconteceu ali, eu estou tratando pelo menos um livro de 3 sucessões. Gerações, né? São 4 pessoas em 3 sucessões distintas. Primeira sucessão, quando a tia Luísa, a Luizona lá, que não é a Luísa Helena, a tia Luísa fundou o Magalu, também de uma forma bem diferenciada, né? Ela fez até o nome Magazine Luiza surgiu de um concurso que ela fez no rádio local em Franca, para que os clientes dissessem como é que deveria ser o nome, porque o nome do Magazine Luiza, quando ela comprou aquela lojinha, chamava-se A Cristaleira. A Cristaleira, veja só. Então ela queria mudar o nome, uma cliente ganhou uma geladeira, uma televisão, não sei bem o caso, mas submeteu o nome Magazine Luiza e começou. A Luísa, tia Luísa, ela tinha aquela cabeça de uma comerciante, né? Ela queria expandir, não era ela a pessoa adequada para fazer a expansão. Então ela encontrou na Luísa Helena a pessoa certa, no momento certo, com a necessidade certa de fazer expansão. Quer dizer, aquela visão maior que a Luísa Helena tem até hoje, né? E ela começou a expandir para outras cidades do interior, e foi para o Triângulo Mineiro, e foi para o Nordeste, comprou a Rede Maia, decidiu entrar em São Paulo, como eu disse antes, chegando
50 lojas, quer dizer, ela foi, porque a pessoa disse, tem que ter a pessoa certa no lugar certo. Eu sempre digo, a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. A Luiza foi a pessoa certa naquele momento da expansão, porque ela tem essa cabeça expansionista, ela pensa grande, ela pensa diferente, ela sonha grande, e ela tem essa ambição boa, ambição saudável, e ela fez isso acontecer. Primeira sucessão foi essa, da tia Luiza para a Luiza Helena. Segunda sucessão, o negócio começou a crescer, a Luiza Helena suspeitou, quer dizer, começou a pensar que precisava de ter uma certa governança na empresa, e estava buscando pensar já, plantar uma semente para fazer um IPO lá na frente. E sabemos que para fazer um IPO tem que ter um nível de profissionalização muito maior. As coisas não podem ser muito improvisadas, não pode ser só na intuição. Então o que é que a Luiza fez, a Luiza Helena? Ela fez a segunda sucessão, que foi convidar o Marcelo Silva, que era um profissional de mercado já com mais de 2 décadas de trabalho lá, Casas Pernambucana e outras empresas do ramo de varejo, e um cara que conhecia funcionamento de empresa, de fundos, etc. E o Marcelo Silva chegou lá e estruturou a empresa, profissionalizou a empresa e fez com que a empresa fizesse o seu IPO. Quer dizer, então foi a segunda sucessão. A pessoa certa, o Marcelo Silva, no lugar certo, no momento certo, no momento em que precisava. Porque se o Marcelo Silva tivesse entrado lá atrás, não ia dar certo. Ou se a Luiza tivesse entrado depois, também não ia dar certo, entendeu? O time, o momento certo é uma coisa que eu insisto muito, é a coisa que eu mais digo a todos os meus clientes que estão fazendo uma sucessão. Qual é o momento que a sua empresa está vivendo, o que é que você precisa nesse momento, para buscarmos o perfil do sucessor adequado ao momento. Não é só o perfil da cultura da empresa, é o momento que a empresa precisa. Se a empresa quer aumentar faturamento, precisa de um certo perfil. Se a empresa quer aumentar a rentabilidade, é outro perfil. Se a empresa quer fazer uma expansão internacional, é outro perfil. Se a empresa quer se profissionalizar, como foi o caso do Marcelo Silva, é outro perfil. E foi a pessoa certa ali. Tudo bem, Marcelo veio, show de bola, organizou a empresa, fez o IPO, sucesso, tudo indo muito bem. Aí começa a surgir um negócio importante, um outro momento, né, que é um momento chamado digital. Então começa a ver. Então o Marcelo ganhou a consciência também, e a Luiza e o conselho de administração da empresa, que aquela estrutura que estava montada ali, aquele modelo mental que estava montado ali, da Luiza, do Marcelo, não era o modelo digital, porque eles são mais, com todo o respeito que eu tenho por eles, grandes empreendedores, são mais analógicos do que digitais. São mais para o varejo físico do que para o varejo digital. E aí a sucessão foi deslanchada, essa última sucessão, e teve no páreo ali tanto o Fabrício, que é do outro ramo da família investidora, quanto que é sócia da empresa, acionista da empresa, e o Fred Trajano. O Fred se preparou, o Fred saiu, foi para o exterior, trabalhou no Deutsche Bank, foi para o Vale do Silício, se capacitou, quer dizer, ele adquiriu, ele bebeu na fonte daquilo que era o futuro, que é esse futuro digital. Mas ele deu um toque adicional, ele não foi só um cara digital, não era um nerd que chegou para implantar um e-commerce, não foi só isso. Ele vislumbrou, ele teve a sabedoria de entender o seguinte: o mundo não será apenas digital, o mundo será figital, o mundo será físico e digital ao mesmo tempo. Nós não vamos ser simplesmente uma Amazon, que simplesmente faz a coisa digital e não tem convivência com o cliente. Eu vou precisar fazer uma coisa aqui, uma simbiose entre esse mundo físico das lojas presenciais e o mundo digital do e-commerce, e fundir num negócio só. E foi a grande sabedoria, porque tinha muita gente que dizia, não, tem que ter 2 empresas. A empresa com as 1.300 lojas físicas e a empresa do e-commerce. E ele disse, não, isso aqui é uma coisa só. Bateu firme e provou que o modelo dele foi um sucesso estrondoso, né, absoluto. Tanto que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a Amazon está agora seguindo o caminho da Magalu. A Amazon está fazendo o que? A Amazon está comprando mercearias, fazendo a Amazon Go, está comprando livrarias, fazendo a Amazon Books, está comprando uma série de coisas, ou seja, porque a Amazon está sentindo a necessidade de ter uma convivência com os clientes. Uma convivência, assim, uma intimidade. Porque quem é cliente da Amazon, aperta uma tecla e manda comprar e recebe o negócio, é tudo automático. Você não sente o cheiro da Amazon, você nunca olhou no olho de alguém da Amazon, você não sente assim, o clima. Então a Amazon está seguindo, veja só que coisa incrível, né? Uma empresa que é nativa digital. A Amazon está expandindo suas lojas físicas nos Estados Unidos, realmente. Né? Tem apostado nessa experiência. É isso que eu estou dizendo, ela está seguindo os passos, ela está comprando mercearias, comprando lojas físicas, comprando supermercado, comprando livraria. Quer dizer, uma nativa digital está fazendo o caminho inverso das empresas que nasceram só presenciais e que
estão fazendo a transformação digital. Isso é lindo de observar, entende? Então essa para mim é uma força enorme, ou seja, a sucessão não é só uma sucessão de pessoas. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para o nosso público de RH. Que o público de RH pensa só na sucessão de pessoas. Fulano é melhor para essa posição, deve ser, é da família, não é da família, ou é do mercado, vamos buscar um profissional de mercado. O ponto é o seguinte, nós temos que pensar em duas coisas. Temos que pensar no momento, para fazer a sucessão no momento adequado, buscando um perfil adequado naquele momento. E o segundo, levando em consideração o business, levando em consideração o negócio. A sucessão só funciona se a gente olhar para os resultados que a gente quer obter e para o tipo de negócio que a gente está operando. Porque esse modelo pode ser bom para o varejo e pode não ser bom para um modelo, por exemplo, uma empresa agropecuária, que tem uma conotação familiar muito mais forte, que tem uma... Ou seja, tudo depende, e aí é o recado que eu dou sempre para o pessoal de RH, né? Nós, RHs, temos que ser, eu já me incluo no meio deles também, né? Não quero dizer eles lá e eu cá, não, nós, comunidade de RH, que eu sou membro da ABRH Nacional, né? Eu sou membro do comitê, do Conselho Estratégico da ABRH Nacional, coordenei o CONAR durante 3 anos aí no passado, então eu conheço bem a comunidade, é um recado que eu sempre procuro dar o seguinte, nós RHs temos que estar muito mais ligados ao resultado da empresa, nós temos que ser muito mais estratégicos, nós temos que entender muito mais do negócio da empresa. Nós não podemos criar o RH como se fosse um apêndice separado, porque se eu sou um apêndice, eu vou olhar para a sucessão de uma forma. Se eu sou parte integrante do negócio, eu vou olhar para a sucessão de outra forma, entende? Então esse foco no negócio, no resultado, no time, no momento certo, eu valorizo muito essa história do momento, porque na minha experiência aí como consultor, né, você colocou, eu sou presidente da empresa de consultoria, trabalho com muitas das grandes, médias, pequenas empresas aqui no Brasil, não só processo de sucessão, como às vezes processo de recrutamento, às vezes de um talento. Preciso de um diretor, preciso de uma pessoa lá para o conselho de administração. E o pessoal, às vezes, não olha para coisas importantes. Aquilo que eu disse, o momento é fundamental. Se a empresa, o momento dela, o que ela quer, aumentar faturamento, é um tipo de pessoa que eu vou buscar. A pessoa tem que ser extrovertida, com viés mais comercial, de mercado, assim por diante. Se o meu momento é buscar, é aumentar minha rentabilidade, é outro perfil, outro tipo de gente. Não adianta eu ter um cara exuberante, extrovertido, com viés comercial que aparece em capa de revista, que aparece em coluna social, que é notícia da mídia, porque o cara, para aumentar a rentabilidade, ele tem que ter controle de custos, ele é um cara muito mais, ele não é só voltado para aumentar o faturamento, mas também para diminuir custos. Tem que ter então é outra personalidade, que é diferente do cara do faturamento. Se é uma empresa que está vivendo riscos ambientais ou riscos financeiros, ou riscos políticos, ou riscos de reputação, ou risco comercial, porque entrou um competidor, o perfil de uma pessoa para ser um mitigador de risco é outro. Para contribuir com a empresa, entendeu? Então, isso aqui é fundamental. Para mim, é o grande aprendizado. E eu acho que a Luiza transborda isso aí. O caso do Magalu, essas 3 sucessões, é o melhor case que eu encontro na história do management mundial para esse casamento entre o perfil e o momento de uma empresa. Por isso que ele é um caso de sucesso. Ô César, é fantástico, né, ouvir o César, porque de fato a gente vai tendo vários insights e é muito importante, muito interessante a gente perceber como um movimento como a Magazine Luiza, a Magalu fez, tem influenciado outras empresas de fato. Agora, não dá para fugir um pouquinho do fato de que quando o César fala assim, olha, a Luiza era a pessoa certa no momento certo, na hora certa, o Marcelo, o Fabrício, o Fred, tudo encaixou muito bem. Aí você fala assim, é sorte, não é possível que deu tudo tão certo. Mas não é planejamento, planejamento. Então, e aí que eu queria chegar, César. Quer dizer, quem está de fora pode falar assim, mas eles tiveram a sorte de encontrar a pessoa certa no momento certo. Não tem nada de sorte, quer dizer, tem processo, e aí eu queria te perguntar, como funciona, assim, quais são os pontos principais desse planejamento e do processo em si, e qual é o papel do RH nisso tudo, César? Porque claro que quando a gente fala de sucessão, a gente está falando da alta liderança da empresa e tudo, mas a nossa audiência é formada majoritariamente por RH, e o RH tem um papel importante na construção desse planejamento, desse processo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como o RH apoia, né? Como o RH pode conduzir, ajudar, né, nesse planejamento. Tem que apoiar muito, né? Tem que apoiar muito, porque realmente é uma competência importante. Porque se deixar só na mão do pessoal de finanças, do pessoal de mercado, fica uma coisa meio enviesada, né?
Então o RH tem um papel fundamental nesse processo. Pessoal, o caso de Luiza Magalu não foi sorte, foi planejamento antecipado. Um processo de sucessão, para ser bem feito, leva, eu diria assim, no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. A média são 5, às vezes leva 8 anos. Eu participo de vários processos, tenho ajudado muitas empresas a fazer sucessão, e eu diria, não dá, porque eu queria no próximo ano emplacar um cara loiro. Cara, isso não é sucessão, isso é recrutamento, você vai botar... Então você não está buscando um sucessor, você está buscando, sabe o quê? Um substituto, que é diferente. Primeira diferença muito grande, substituto é uma coisa, sucessor é outra. Você pode ter até, eu tenho uma emergência que o cara está doente, o cara teve um problema, não está desempenhando, precisa botar alguém no lugar, isso é um substituto. Você vai recrutar um substituto para aquela posição. Agora, um sucessor para uma posição de liderança, você tem que formar ao longo do tempo. E ao formar, você tem que ver o encaixe dessa pessoa, primeiro, com a cultura da empresa. A pessoa tem atitudes ou pensamentos ou concepções que são apropriadas e que têm adesão à cultura da empresa, em primeiro lugar. Segundo, uma adesão ao negócio, ao tipo do negócio. Que eu posso ter um cara muito bom na área industrial, vai para o varejo, é um desastre. Eu estou acostumado a ver muito isso. Um cara muito bom na área do varejo vai para o agrobusiness e quebra a cara. Não dá certo. Porque tem que ter uma vocação para o negócio. Isso também é bastante importante, o tipo do negócio, o tipo de cultura. A outra coisa, os resultados que a empresa pretende obter nos próximos 5 anos, é importante para você buscar. O momento que a empresa está vivendo. É um momento de crescimento, é um momento de crise, como a gente já falou antes. É um momento de riscos, é um momento de expansão. Ou seja, tudo isso você tem que colocar tudo isso num liquidificador, entende? É uma salada de frutas danada que você acaba um suco de várias frutas. Você tem que colocar vários componentes entendendo como é isso, e isso leva tempo. E o processo é o seguinte, é ter uma equipe, um grupo que faça isso. Então, por exemplo, Magalu foi uma das coisas que aconteceu lá, um conselho de administração fantástico. Tem uma pessoa lá notável, que é a professora Betânia Tanuri, que foi da Dom Cabral, tem a consultoria dela, que está me pilotando, ajudando a pilotar, se cercou de pessoas como o professor Luiz Carlos Cabreira, né, como a Vicky Bloch, quer dizer, eles ouviram pessoas, envolveram essas pessoas para fazer coaching e mentoria com os possíveis candidatos. Estiveram acompanhando isso ao longo de um tempo, até ter um consenso. Quer dizer, não é da noite para o dia. Sorte é quando você diz assim, vai ser fulano e vou botar fulano. O Neymar se contundiu. Aí eu pego o Vinícius, que é um novo jogador que está surgindo aí, e boto o Vinícius, aí é sorte, tá certo? Agora, se você vai treinar alguém para ser um substituto do Neymar na seleção, isso leva tempo, isso leva muita conversa. Os chineses têm uma expressão que diz assim, para a gente chegar a um acordo, e se conhecer bem, a gente tem que comer pelo menos 2 quilos de sal. Não sei se vocês conhecem essa expressão. 2 quilos de sal. Para você comer 2 quilos de sal, 2 pessoas comerem 2 quilos de sal, é muita refeição, cara. É muita coisa. Então você precisa ter com a convivência com as pessoas, entendeu? Não é assim, porque é minha intuição, porque eu tenho executivos, clientes que dizem assim, não, César, eu estou pensando em fulano, porque ele tem um brilho no olho. Eu apertei a mão do cara e senti que eu estou da frente de um líder. Eu digo, cara, você vai entregar a sua empresa por um aperto de mão? Não é assim. Para pensar, ouça outras pessoas, cria um comitêzinho. Eu, por exemplo, participei recentemente de uma sucessão forte que criamos um comitê com 3 pessoas. Foi eu, a Sandra Guerra e o professor Cabreira também. Então, os 3 tentamos assessorar o dono, o acionista principal de uma empresa, que era o presidente, a construir a sucessão dele. Levou, sabe quanto tempo? Essa construção? 9 meses. Foi uma gestação, 9 meses só para pensar no assunto. Mas era uma pessoa que já vinha sendo preparada há algum tempo. Tinha alguns anos preparados. Nada é da noite para o dia. Sucessão exige tempo, sensibilidade, muito diálogo, convivência com as pessoas e um desenho muito claro do que é que se quer obter com aquilo, entendeu? E eu chamo sempre a atenção, sucessão e substituto são 2 coisas distintas. Papel do RH, que foi o que a Gabi colocou aqui, fundamental, papel do RH. O RH pode ser assim, agora o RH para ter um papel de influência tem que chegar junto da liderança da empresa, não pode ser visto como um apêndice da empresa. Tem que sentar na mesa de negócio, tem que estar ali no processo de construção da estratégia da empresa. E não existe sucessão sem conhecer qual é a estratégia. Então, o primeiro passo da sucessão é assim, estratégia. Toda vez que eu sou convidado, porque eu estou pensando numa sucessão, tudo bem. Agora mesmo, 2 semanas atrás, eu fui convidado, antes de eu ir para Dubai, 3 semanas atrás. O dono de uma empresa, um CEO que está com quase 80 anos de idade, me disse, eu estou pensando em fazer a sucessão na minha empresa.
e eu tenho aqui alguns candidatos, eu não quero nem ouvir seus candidatos, eu quero saber o seguinte, qual é a sua estratégia? Onde é que o senhor vai estar em 2025, sua empresa? Onde é que o senhor vai estar sua empresa em 2030? Vamos conversar sobre essa estratégia? Quando tiver claro onde é que você vai estar em 2025, 2030, vai ficar mais claro quem é o tipo de pessoa que a gente vai botar para dentro. Então a sucessão, e esse é o recado para o RH. RH, você tem que ajudar a construir a estratégia da empresa. Não é só ficar refém da estratégia, não é só o financeiro, o comercial, os acionistas discutirem a estratégia, mandaram para o RH e o RH vai executar a estratégia, não. O RH tem que subir um degrau, tem que botar o pé na porta, tem que entrar, tem que sentar na mesa e ajudar a construir a estratégia. No início talvez seja mais como observador, depois vai participando, depois como coautor da estratégia. Mas para o RH ter uma influência de fato na vida de uma empresa e nesse assunto da sucessão, tem que ter participado da formulação da estratégia. No mínimo tem que conhecer, porque não existe sucessão bem feita numa estratégia frouxa, numa estratégia que não é coerente com o perfil da pessoa que a gente vai buscar. Eu não sei se vocês viram, mas está muito fresco na minha cabeça. Recentemente eu vi uma série na HBO que é Sucessão em português, né? Succession. Succession, que é exatamente o contrário de um jeito, um case, né? O negócio é surreal. Aquele anti-case. O magnata lá, que é o tipo Murdoch, né? Veículos, parques, tudo, e os 3 filhos sedentos para ocupar o lugar, mas assim, insano. Mas é uma série muito boa, mas eu tava pensando nisso do magnata, né, já é um senhor muito experiente e os filhos de diferentes idades. Aí eu queria te perguntar justamente essa questão de geração, César. Como você falou no começo, até retomando esse dado, apenas 25% dos negócios familiares conseguem ultrapassar a barreira da 3ª geração. 25% é pouquíssimo, né? Pensando na quantidade de empresas familiares que a gente tem no Brasil. Então, como lidar com essa questão de diferença de geração e como manter, por exemplo, uma geração integrada com negócios tradicionais, como que é Magalu? Então, assim, acho que é uma ideia de unir tradição, mas também inovação. Essa a ideia? Sim. E veja só, esse assunto da geração que você está trazendo é bastante importante, né? Realmente é um fracasso que só 20, 25% das empresas consigam chegar na 3ª geração. Agora, a 3ª ou a 4ª geração tem que estar calçada com um profissionalismo muito grande. Primeiro, o próprio sucessor, se é da família, tem que ser um profissional competente. Para mim, o grande critério para mim chama-se meritocracia. Para mim, não é relevante se é da família ou é do mercado. Para mim, não é relevante. Para mim, o relevante é o seguinte: quem tem mais competência? Eu consigo encontrar, e se a pessoa da família tem competência, tem alguém no mercado mais competente do que essa pessoa da família, então tem que ser do mercado. Não encontrei ninguém no mercado mais competente, quando eu digo competente, não é só tecnicamente, competente na cultura, no histórico, na tradição da empresa. Não encontrei, então é alguém da família ou da própria empresa que já está dentro da empresa, não precisa nem buscar no mercado. Mas à medida que o número das gerações vai aumentando, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da primeira para a segunda tudo bem, ainda é uma solução meio familiar. Da segunda para a terceira já tem que ter um componente de profissionalização grande. Da terceira para a quarta, o componente de profissionalização tem que ser muito maior. E assim por diante. Eu recentemente estava trabalhando com uma empresa portuguesa, uma grande empresa que já está operando também aqui no Brasil, está na 4ª geração, não é da família. Mas o líder que está ali, o presidente hoje, é da 4ª geração. Mas toda a equipe, eu me reuni com 25 pessoas, 24 profissionais do mercado, extremamente competentes. Então ele está calçado ali, não só ele é a pessoa extremamente competente, representa todo o acervo da família, toda a coisa do acionista, do investidor, extraordinário, muito competente, tudo, mas está calçado ali com uma equipe extremamente profissionalizada. Então, para mim, esse é o segredo do negócio, entendeu? É você ter sempre uma profissionalização crescente. E o que eu sempre digo, para mim, quando alguém diz, eu não sei se é meu filho ou se eu vou buscar no mercado, se alguém é na empresa, eu disse, olha, não me importa. Vou ser muito claro, sabe o que é? Eu quero avaliar competência, meritocracia. Não é por ser filho que vai assumir a posição. Eu vou opinar contra se eu achar que não é o melhor indicado. Vou opinar contra, desculpe. Você me paga, não é para eu dizer o que você quer ouvir. Você me paga para dizer o que eu penso que é o correto. Eu estou aqui como um avaliador. Sim. Então, eu vou avaliar meritocracia. É o cara da família? É alguém da empresa? Eu sempre pergunto, não tem 2 ou 3 da empresa que possam ser sucessores? Se não é alguém da família? Ou, em último caso, buscar no mercado. Buscar no mercado, para mim, é isso. É o último caso. Se eu não encontrar ninguém na família, se eu não encontrar ninguém já dentro da empresa que já está calejado ali, convivendo com a empresa, aí sim vamos buscar no mercado, porque o risco é muito maior. Quando você vai buscar um cara no mercado,
leva muito mais tempo para se aculturar, para entender o negócio, entender o jeitão daquela empresa. Por isso que o nome do livro é O Jeito de Ser Magalu, que é o jeitão que está ali, que é bastante importante. Quer dizer, Magalu conseguiu profissionalizar mantendo o seu jeito, que é o que? A sua essência de filosofia, que é o foco no cliente, respeito às pessoas, uma tecnologia humanizada. Então, tudo isso é importante. Deixa eu aproveitar esse caso aqui, eu me lembrei de uma situação aqui, uma das mais difíceis que eu enfrentei em gestão familiar, em sucessão familiar. Sabe qual foi? Um patriarca também me convidou para ajudá-lo a fazer a sucessão e queria fazer para os filhos, 3 filhos. E ele disse logo, bem, o mais velho para mim é o melhor. É o mais velho, que é o primogênito. Né? Tem uma moça que eu acho que é ela, mas ela é casada, tem um cara, tem um cunhado, quer dizer, tem um genro, não sei, parará, porque eu não quero embolar a família. Tem um terceiro que o cara até muito bom, ele é muito bom, não sei o que lá, mas é muito jovem, muito inexperiente e por aí foi. Eu fiquei ouvindo aquilo e entrei na mesma coisa. Tem um cara de mercado, tem um cara não tem ninguém na empresa, não, ninguém na empresa, não tem só de estranho. Mas eu vou conversar com as pessoas e comecei uma rodada de conversas individuais. Olha, depois de 5 ou 6 conversas, para mim ficou clara na minha cabeça uma coisa assim, fundamental, é o seguinte: o mais bem preparado, se fosse a minha empresa, eu entregaria para o caçula, tá? E não para o primogênito. Eu entregaria para o caçula, porque esse é um cara que tem mais visão de futuro, mais empreendedorismo no sangue e na veia, tem uma ideia de um projeto de aonde colocar a empresa, que é o que eu sempre pergunto a qualquer eventual candidato à sucessão. Qual é a sua visão, por exemplo, agora para 2025? Onde é que você colocaria essa empresa em 2025? E 2030? Aí, de acordo com o que o cara fala, não sei, vou fazer como está, não, vou fazer uma transformação. Que transformação? A gente tem que entender o que está na cabeça das pessoas. E esse caçula foi assim, brilhante comigo. A forma que ele colocou, não só as ideias muito boas, apropriadas, como de uma forma assertiva, de uma forma coerente, com bastante energia. O mais velho lá, meio molengão, não sei o quê, meio acomodado. A moça não queria realmente, ela queria participar do conselho, não queria ser executiva da empresa, porque ela estava com outros negócios familiares e tal. Olha, o duro para mim foi convencer o patriarca primeiro de que não ia ser o primogênito, ia ser Nossa, que muito cultural isso, né? Isso não é fácil. E depois convencer o primogênito de que não era ele. Ai, meu Deus. Ixi. Já consigo bolar um roteiro aqui, a nova série, vamos colocar pro Brasil aí. Ponto que o cara virou pra mim e disse assim, não, César, tudo bem, já concordei, pode ir conversar com a outra facção. Você acredita? A outra facção se referindo. Cara, não tem facção aqui. Bem, acabamos fazendo um desenho organizacional, criando um conselho, não só um conselho de acionistas, que é uma coisa, para a família decidir investimentos e tudo, um conselho de administração para pilotar a empresa, onde o mais velho participava do conselho e a moça também. E o cargo de CEO, com certas limitações de delegação, entende? A gente teve que trabalhar muito nas limitações da delegação, porque realmente é um cara brilhante, infelizmente a empresa está indo muito bem, e já tem 4 anos, estourou realmente a empresa, bombou, foi um acerto enorme esse cara estar lá. Mas no início, como tinha um argumento muito jovem, não tem experiência, nunca sentou numa cadeira dela, vamos então limitar um pouco as alçadas de decisão dessa pessoa. Em termos de volume de dinheiro, em termos de alçada, teve que ser uma coisa mais costurada em comum acordo com o conselho. Mas ele teve uma capacidade brilhante de convencer os mais velhos e os outros, e sempre levava uma proposta que era aprovada, e teve ideias de negócio, diversificou a empresa hoje é um sucesso muito grande. Então eu fico feliz quando eu vejo coisas assim darem certo, entendeu? César, quero agradecer imensamente a sua participação, viu? É sensacional ouvir os seus ensinamentos, suas histórias e tudo mais. Desejo muito sucesso para você, César. Tá bom, não são ensinamentos não, porque eu não estou na posição de ensinar nada a ninguém. Eu sempre digo que eu sou um eterno aprendiz, eu aprendo a cada dia. Né? Então eu sou um eterno aprendiz e eu diria assim, compartilhar essas experiências, entendeu? Que eu acho que a gente precisa conversar muito, compartilhar, e eu espero que a comunidade de RH realmente dê o passo que precisa dar, que é um passo em direção a ser mais estratégico, cuidar mais dos resultados e cuidar mais do negócio, do business, e não apenas pessoas é um componente do business. Eu acho que isso que a gente tem que entender. E tem que colocar isso a serviço, essa competência a serviço do negócio. Tá bem? Com certeza. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Gabi, obrigado também por ter participado hoje, viu? Obrigada, Dan. Obrigada, César. Foi um prazer.
E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Hoje eu falei com César Souza, presidente do grupo Empreenda, e quem me acompanhou foi a Gabriela Ferigato, a editora do RH para você. Eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. Quero renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais e quero deixar a dica também para você se inscrever ou assinar o feed do nosso podcast. A gente está em todos os tocadores: Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. Então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever, assim a gente aparece na página inicial do seu tocador de preferência, tá bom? Mas você já sabe que toda segunda-feira cedinho a gente tem esse encontro marcado. Entre 6 e 7 da manhã na segunda-feira tem episódio novo publicado para a gente começar a semana bem, tá bom? Portanto, já desejo uma ótima semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.